Pode ir? A família de um homem que morreu envenenado em janeiro de 2017 espera por justiça até hoje. De acordo com as investigações, a então companheira dele colocou chumbinho na comida da vítima. Vamos ver, vai. Já são 5 anos e 8 meses de angústia. Desde que Alexandre Martins Pereira foi envenenado em janeiro de 2017, a família do policial civil espera por justiça. E a pessoa tem que pagar por um crime, pelo erro, que se pague pelo erro. Que se as leis vão chegar na justiça, tribunais, vai fazer progressão, que não sabemos, mas tem que também chegar e dar aquela resposta, não para o Leonardo, não para o Bruno, mas para os 2 filhos dele, para o meu pai, para a minha mãe, para acalmar o coração deles. Alexandre tinha 43 anos de idade, era policial civil há 20 e trabalhava no Instituto Médico Legal. Uma vida inteira de bons serviços prestados e que em 2017 seriam celebrados com a conclusão de um mestrado. A ideia dele era continuar na Polícia Civil, mas no mais reduzido, não do batido que ele estava fazendo, dar aula, que ele dava aula até na faculdade, num período de história, ele gostava muito disso. Ele fez o trabalho dele de conclusão e, inclusive, até um irmão meu está querendo fazer isso como um livro para poder guardar de lembrança dele. Alexandre era separado, tinha 2 filhos e há cerca de 6 anos vivia um relacionamento conturbado, marcado por ciúmes, ataques de fúria e ameaças. Chegou a ligar para minha mãe de madrugada, que não estava aguentando mais conviver, ela estava quebrando a casa, tendo umas crises lá dela, e que eu não queria conviver mais. É com a outra ponta desse relacionamento que a história começa a ganhar contornos que podem explicar a morte de Alexandre. As investigações da Polícia Civil concluíram que a principal suspeita do crime era Carolina Carina, então companheira do detetive. No dia em que foi envenenado, o policial civil tomou café da manhã em casa e saiu para trabalhar. Quando tirava o carro da garagem, passou mal e retornou para o interior da residência, aqui no bairro Alvorada, em Sabará. Leonardo lembra que, apesar de estar em casa, Carolina não socorreu Alexandre e preferiu chamar a família dele. Por ela ter chegado a ligar para o meu pai, então ela não prestou o socorro dele naquele exato momento. Ela só ligou para o meu pai, seu filho está passando mal, vem aqui. Meu pai até estranhou ligar para ele cedo, ele ligou falando que estava passando mal. Alexandre foi levado pelo pai para a UPA do bairro Nações Unidas, em Sabará, onde a equipe médica encontrou indícios de que ele havia sido envenenado. Eu fui um dos que pude entrar, que o médico queria não deixar meu pai nem minha mãe, e ele me apresentou que ele tinha algum produto, assim, de ingerido algum produto que estava fazendo reação nele. Foi quando me apresentou que ele estava expelindo, estava fazendo tratamento nele para expelir o chumbinho. Né? Ele havia sido envenenado. Ele havia sido envenenado. Na casa de Alexandre, peritos encontraram veneno no achocolatado e na garrafa de café. Todos os indícios apontavam para um crime. O policial civil passou por 3 hospitais, mas morreu 9 dias depois. Leonardo explica que nos depoimentos, Carolina tentou convencer a polícia da hipótese de suicídio. A família do agente nunca acreditou nessa possibilidade. De acordo com a Polícia Civil, o inquérito concluído como homicídio e que aponta Carolina como suspeita de ter envenenado o companheiro foi encaminhado ao Ministério Público. A mulher chegou a ter um mandado de prisão expedido contra ela, mas antes mesmo que fosse presa, a defesa de Carolina conseguiu um habeas corpus. Tanto tempo depois, não houve nenhuma ação judicial. Tem algumas movimentações que foi de 2017, depois pulou para 2021, são remetidos autos. O que mais que precisa ser feito? Nesse meio tempo, alguém do Ministério Público procurou a família? Não. Ministério Público, ninguém. Dessa vez, muito abalados com a impunidade, Leonardo achou por bem que a mãe e o pai dele não falassem sobre o caso. Meu pai, crise emocional, no que toca no assunto, falta de ar, corpo. Meu pai, 2 anos depois, quando caiu a ficha dele, que foi no Natal, eu cheguei a internar meu pai semi-morto, ele sabe muito bem disso. Minha mãe não pode tocar no assunto, chega lá, véspera das mães, aniversário dele, Natal, sempre falta alguém na mesa. Nós sentamos um dia desse, todo mundo da família, inclusive meus sobrinhos, tudo, né, os filhos dele. Minha mãe olhava para ele e chorava. A mulher, suspeita de envenenar o policial civil, segue solta, sem sequer ser julgada pelo suposto homicídio. E a família é prisioneira da demora da justiça e das brechas deixadas pela lei.
mas a gente precisa. Nós estamos numa situação que a gente tem que começar a colocar os pingos nos is, vamos resolver. Vai cair no esquecimento? Vai para mais uma estatística? Cara, eu só quero que meu pai e minha mãe terminem o resto da vida deles, pelo menos com a consciência mais tranquila. Voltar, ele não vai voltar. Fato. Né? Mas ele não ficar com essa angústia da dor de ver fatos e fatos acontecendo, ele não serem mais um no meio da multidão. Pessoa dessa não tem como conviver com a sociedade, não. Porque a primeira pessoa que ela sentir raiva, ela vai matar ele.